Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 4, do versículo 4 ao versículo 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Nós vamos falar hoje sobre dons espirituais, os dons espirituais. Amém? Se você achou, diga amém. Leiamos. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, pode sentar, querido. Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar sobre dons. Vamos primeiro fazer algumas observações aqui nesse texto sagrado. Antes, porém, de entrar nessa mensagem, os dons espirituais, já que eu estou falando aqui para uma igreja pentecostal, uma igreja que crê no batismo no Espírito Santo, sim ou não? Uma igreja que crê na operação do Espírito Santo. E quando eu falo da operação do Espírito Santo em nosso meio, obviamente, eu não estou falando das manifestações inovadoras dos últimos tempos. Estou falando de ações do Espírito que são bíblicas, que encontram respaldo na palavra de Deus. E nós vamos, inclusive, há uma palavra aqui que as pessoas geralmente esquecem, que tem a ver com utilidade. O versículo, tem um texto aqui no versículo que diz assim, que ele deixa eu ver onde é que está aqui, o versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a manifestação dos dons que eu estou falando, que eu quero falar aqui hoje, não tem nada a ver com determinados movimentos que no final você fica perguntando qual é a utilidade disso. Por exemplo, nós temos um costume, às vezes existe em nosso meio, nós temos um costume não, existe em nosso meio às vezes, o irmão vem se dizendo cheio do Espírito, chega na sua frente, tchá, 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 corta laço de cima ao embaixo, vai no seu pé, vai na sua cintura, vai em cima.
Qual é a utilidade disso? Edificou o quê? Transmitiu o quê? Outras vezes, você vê um irmão que se levanta e diz: irmãos, Deus me deu uma visão. Amém? Eu creio que Deus dá a visão. E aí conta a visão, aí diz: eu não sei o que significa, mas Deus mandou. Bem, se você não sabe o que significa, imagine quem está ouvindo. Então os dons têm uma utilidade. Quem está dizendo sou eu, é a palavra de Deus. Ah, porque Deus é mistério, irmão, não sei, é mistério, terra. Espera aí. Deus é Deus que revela os mistérios. Aleluia. E se é mistério, Ele não dá para a igreja. Ele dá para a igreja revelação. Mistério fica com Ele. Agora, a revelação do mistério, Ele dá para a gente. Então, o que eu quero falar aqui é de dons à luz desse texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Essa semana, um dos nossos grandes problemas, irmã Rita Anjos, é que a gente fica querendo ensinar a partir daquilo que a gente acredita. Aí um irmão essa semana colocou no Facebook, eu não vou falar nem o que foi que ele falou, mas ele falou algo referente ao São João. Ele disse: não, porque eu aprendi assim, e aí embaixo todo mundo começou a dar uma opinião, e não, porque eu também penso que não deve comer milho, que deve isso, aquilo, e bababá, porque eu acho bem. E o que a Bíblia diz? Nós não somos guiados por aquilo que achamos, nós temos que ser guiados por aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu coloquei lá 3 textos da Bíblia que falam sobre isso. Então o que nos norteia não são nossas opiniões, o que nos norteia é o que diz a palavra de Deus. É por isso que nós temos uma geração fraca de cristianismo, de santidade. Porque esta geração quer ser guiada pelos costumes, pela tradição, pelo aquilo que acha, quando nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, mesmo que aquilo que a palavra de Deus diga ou diz contrarie aquilo que a gente acha. Então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, a palavra dom. O que é dom? O nome já está dizendo. A palavra na verdade vem de donativo, dádiva, algo que é dado. No original grego, a palavra está relacionada à graça. E o que é graça no Novo Testamento? O que é graça? É favor imerecido. É aquilo que se dá a alguém que não merece receber aquilo. Então a palavra dom aqui está ligado com graça. Então os dons espirituais, portanto se entende, a partir do original, que os dons espirituais são ferramentas dadas pela graça de Deus, através do Espírito Santo à igreja. E quando a gente começa a ler o capítulo 12, a gente vai entender que os dons são ferramentas que são dadas à igreja, para a igreja poder, em algumas ocasiões, discernir os espíritos que vêm de Deus e os que não vêm, interpretar aquelas línguas que o Espírito nos dá quando somos cheios dele. Outras vezes para nos revelar a Escritura através do dom da palavra, do dom da ciência. Outras vezes para gerar na vida de alguém um milagre. Então são ferramentas dadas pelo Espírito Santo à igreja. Se você me entende, diga amém. Curiosamente, o versículo 12 do capítulo 12 em diante vai falar de quê? Vai falar de quê? A unidade do corpo.
Paulo vai falar da unidade do corpo. Porque a ideia do uso dos dons é no meio da igreja. E aqui eu quero abrir um parêntese para lembrar aos irmãos a importância da igreja. Porque alguns dizem, pastor Anselmo, alguns dizem, para ser crente eu não preciso ir à igreja, terranais. Que você aprendeu isso aonde, irmão? Se é na igreja que se cultiva a comunhão, se é na igreja que se exercita os dons, é na igreja. Você me entende, meu irmão? É na comunidade dos santos, é na igreja. Por isso Paulo diz assim, olha, quando vos juntais, uns têm salmos, outros têm doutrina, cânticos espirituais, porque é esse ajuntamento, é nesse ajuntamento que se dá o uso dos dons, e é a partir daí que se promove o crescimento espiritual do corpo que é a igreja. Ora, vale lembrar que Jesus não foi nenhum eremita. Jesus não andava isolado das pessoas. Para quem acha que, não, eu preciso ir para a igreja. Tem hoje um grupo chamado os desigrejados. Já ouviu falar? Os desigrejados são aqueles que dizem, eu não preciso da igreja, não preciso de pastor. Mas Jesus não andava sozinho. Jesus tinha seus 12. Jesus fazia culto. Eu gosto, na última ceia, Jesus fez um verdadeiro culto, porque há um texto, se não me engano, no Evangelho de João, que vai dizer que havendo cantado o hino, saíram para o Getsêmani. Então Jesus tinha momentos de cantar com os seus discípulos, de louvar com os seus discípulos. A igreja começa num ajuntamento, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, é na igreja que se dá o exercício dos dons espirituais. Se você me entende, diga amém. Amém. Nós vamos à segunda coisa, a segunda observação. É que os dons espirituais não são apenas 9, como a gente costuma dizer. O versículo 4, que a gente leu, embora Paulo enumere 9 a seguir, mas ele diz no versículo 4, e há diversidade de dons. Deixa eu lhe falar, diversidade aqui, fala tanto de quantidade quanto de variedade. Isto é, existem diversos dons, vários tipos de dons. E é importante lembrar que os dons, existe essa variedade de dons, porque o mesmo texto, venha comigo para o capítulo 12, versículo 11, ele diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo como particularmente a cada um como quer. Então cada pessoa tem uma forma. Por isso, é por isso que o versículo 6 vai dizer, e há diversidade de quê? De operações. Por quê? Porque se eu tiver o dom da palavra, ou melhor, vamos lá, um outro dom, o dom de profecia, e o pastor Anselmo também o dom de profecia, isso não quer dizer que o operar de Deus em minha vida vai ser igual ao dele. E aqui é que está a maravilha, é que Deus vai respeitar a singularidade das pessoas, o temperamento das pessoas. Por isso ele diz, distribui particularmente. Cada crente é usado de uma forma,
Cada crente recebe de uma forma, cada crente reage de uma forma. Por isso há várias operações. Glória a Deus. Por isso eu não posso dizer, olha, eu tenho um dom de profecia e nunca precisei fazer esse espetáculo todo. É porque, o bobão, é porque o outro é diferente de você. Você não é igual ao outro. Cada um age de um jeito. Cada um é usado de um jeito. Você vê que no Elias era profeta? Era. Mas Elias tinha um jeito diferente de todos os outros profetas. Andava com pelo, né, vestido de pele de animal, com um cinto na cintura. Era o estilo de Elias. Os outros não andavam assim. Quando você... O capítulo 12, eu quero fazer uma observação no texto para você. O capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: ora, a respeito dos dons espirituais, a respeito de quê? Então, olhe para mim agora. Qual é o assunto do capítulo 12? Versículo 1 em diante, até o 11. Qual é o assunto? Dons espirituais. Então eu quero que você entenda o seguinte: que aqui ele vai falar, versículo 4, há diversidade de quê? De dons. Versículo 5, há diversidade de quê? E o versículo 6, há diversidade de quê? Então, muito bem. Operações e ministérios aqui estão sujeitos aos dons. Eu vou lhe ensinar o que isso quer dizer. Os dons é dado a cada um de acordo com o ministério da pessoa. O que é o ministério? O ministério é o trabalho. O ministério é a área na qual você atua na igreja ou no corpo. Os dons não. Os dons não é a área. O dom é a habilidade. É a ferramenta. Então imagine você que um pastor, por exemplo, quais dons precisariam ter um pastor? Alguém disse todos? Mas qual dom você acha que um pastor precisaria ter? Um professor da escola dominical, que está no ministério do ensino, qual dom ele deveria ter? Do conhecimento, o dom da ciência, o dom da palavra, da sabedoria. Então, ministério é a área, é aquilo para que você foi chamado para fazer. Dom é a habilidade, é a ferramenta que te é concedida para exercer o ministério. Por isso que há diversidade de dons e há diversidade de ministérios. Aleluia, glória a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que se você é dirigente do círculo de oração, qual é o ministério, qual é o dom, melhor dizendo, que você precisa ter? Se você eu estava aqui na reunião das dirigentes do círculo de oração, todo mês eu estou dando uma palavra, um estudo bíblico para elas, e eu estava dizendo para elas que o ministério de uma dirigente do círculo de oração é quase igual ao ministério de um pastor. Está relacionado com o ministério da oração e da palavra. Então, irmã dirigente do círculo de oração, qual é o dom que você precisa para exercer com excelência o seu ministério? Por exemplo, quando eu fui missionário, tinha um dom que eu pedi a Deus: Senhor, me dá o dom do discernimento dos espíritos. Por que eu pedi esse dom a Deus?
Porque eu lidava direto com a questão da batalha espiritual. De gente que fazia feitiçaria, de potestades nos povoados, de gente que chegava para enganar a gente. Então eu pedi assim para o Senhor, me dá o dom do discernimento dos espíritos, para que eu não seja enganado. E deixa eu lhe dizer, irmão, este dom está disponível para a igreja hoje, aqui agora, meu irmão. Aleluia. É por isso que eu gosto, deixa eu, não está aqui no meu script, mas deixa eu, Atos capítulo 2, venha comigo para Atos capítulo 2. Eu me lembrei agora de um texto interessante, Pedro dizendo, Atos capítulo 2, versículo 39. Atos 2, 39. Diz assim: a promessa, qual a promessa? A promessa da descida do Espírito Santo. É disso que Pedro está falando. Porque Pedro está respondendo a um pessoal que viu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, viu o barulho, viu o pessoal falar em línguas, ficaram maravilhados. Depois que viram aquilo tudo, eles então perguntaram aí Pedro faz uma exposição da Escritura, mostrando que aquilo não era bebedeira, aquilo não era outra coisa, senão uma promessa, lá do livro de Joel, e ele discorre a Escritura, explica para aquela gente, e depois ele vai dizer assim: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. É por isso que acreditamos que os dons espirituais é para hoje, é para agora. Aleluia. A descida do Espírito, derramado do Espírito Santo, não foi somente para o dia de Pentecostes, é para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Você foi chamado, meu irmão, você foi chamado por Deus. O Senhor te chamou para herdar a salvação. Então esse dom é para você, essa dádiva é para você, esta promessa é para você. Então, terceira coisa que eu quero falar para vocês, que eu comecei a falar aqui no início. A manifestação do Espírito, dos dons espirituais, tem uma utilidade. Por isso que no capítulo 14, Paulo vai normatizar o uso dos dons. Paulo vai dizer como usar os dons, quais ocasiões. Aí Paulo dá algumas lições básicas. Primeiro Paulo diz assim: olha, se você fala em línguas, fale para quem? Fale para quem? Você e Deus. Nós que somos pentecostais, pastores pentecostais, eu mesmo já fiz isso várias vezes, gosto de, no microfone, soltar uma rajada de línguas, terra, só que Paulo diz assim: se você vai falar em língua, fale entre você e Deus. Por quê? Porque quem é que está entendendo o que você está falando? Aí Paulo vai dizer: olha, se você estiver num culto onde tem a presença de pessoas que não são salvas, então você pode falar em línguas alto, mas contanto que haja o quê? Intérprete. Por que tem intérprete? E quando você estiver também falando em línguas na igreja, tem que ter um intérprete. Por quê? Porque os dons têm que ter uma utilidade.
Que utilidade tem para mim ver você falando em línguas estranhas? A não ser que seja em caso de que você esteja recebendo o batismo com o Espírito Santo, e aquilo está me identificando através da evidência de línguas que você foi batizado com o Espírito Santo. Fora isso, que utilidade tem para mim? Nenhuma. A não ser que, através daquele falar em línguas, Deus quer transmitir para mim uma mensagem, e então Deus vai ter que usar ou você ou alguém que tenha o dom da interpretação de línguas. Vamos lá, profecia, isso tudo está no capítulo 14, leia em casa o capítulo 14 todo de 1 Coríntios. Profecia, quando é que alguém, pastor, pode profetizar na igreja? 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai dizer: olha, alguém vai falar em profecia? Como é que deve fazer, pastor Anselmo? Hein? Vamos lá, 1 Coríntios 14, vamos lá. Versículo 27 em diante, diz assim: se alguém falar em língua, faça-se, irmão, veja se nós pentecostais seguimos isso aqui. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Aí vai dizer mais: e falem 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, os dons têm uma utilidade. Se você sai falando línguas estranhas, rajada de língua na igreja, é bom, é maravilhoso, que não tem coisa melhor do que você ser renovado pelo Espírito, falar em línguas. Mas se você fala alto, bradando para todo mundo, a Bíblia diz que isso não tem utilidade nenhuma. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Pastor, esse pastor, ele quer tapar a boca do vaso, terra. Não é isso não, meu irmão. Não é isso não. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 31, olha só o que Paulo vai dizer: pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Agora, segura essa aí, meu irmão. Olha, falar que nem Silas Malafaia. Segura essa aí, meu irmão. Os espíritos, os espíritos de quem? Estão sabe o que isso quer dizer aqui, meu irmão? O que é que você acha que isso quer dizer? Muito bem, meu irmão. A profecia, o irmão botou assim numa linguagem bacana. A profecia não perde o valor se você deixar de entregá-la naquela hora. Não, entreguei, vou falar, tenho que falar, Deus me revelou agora. Não, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus me revelou agora, mas esse não é o ambiente, essa não é a hora, este não é o lugar. E alguns, às vezes, se utilizam da pseudo-autoridade de Deus para humilhar as pessoas. Não vou falar porque foi Deus que revelou, então vai falar com Deus. Não, Deus não tem culpa nenhuma. Deus te revelou, mas Deus não mandou você envergonhar ninguém. Então, às vezes, Deus te revela alguma coisa, mas isso não quer dizer que você tem que se levantar na igreja
e falar para todo mundo ouvir, porque às vezes Deus não quer falar para a igreja, Deus quer falar para a pessoa. Então, o irmão fulano está em pecado. Aí Deus te revelou que o irmão fulano está em pecado. Eis que te digo, homem, que tu adulteraste. Ei, irmão, peraí. Se é para este homem, ou para esta mulher, vá até ele. Traga sua profecia para ele. A não ser que haja uma ordem do Espírito de Deus para dizer no meio de toda a igreja, para trazer alguma lição para a igreja. Mas fora isso, não. Então, os dons têm uma utilidade. Então, você interrompe uma igreja. Outra coisa, preste bem atenção. Nenhuma profecia é superior à maior profecia de todas, que é o quê? A palavra de Deus. Toda profecia tem que passar pelo crivo da palavra. Olha o que ele vai dizer no 14 que eu li para vocês aqui. 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Tem profeta, tem irmãos que até é usado por Deus. Tem como desligar esse ventilador aqui? Tem irmãos que até é usado por Deus. Tudo bem. Que até é usado por Deus. Mas ele acha que porque ele é usado por Deus, todo mundo tem que acreditar nele. Não é assim não, meu irmão. Não é assim. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia está dizendo que eu tenho que julgar. Por que eu tenho que julgar? Porque nem toda profecia vem de Deus. Eu não posso receber tudo que vem para lá como sendo de Deus. Então é papel da igreja analisar. Eu estava um dia num grupo, eu, minha esposa, isso há muitos anos atrás. Jasmine não tinha nem nascido ainda. E aí tinha ali um pastor com a sua esposa, tinha uma outra irmã, tinha eu, Núbia, e tinha mais uma outra irmã. 2 irmãs, o pastor com a esposa, e eu e minha esposa. E aí estávamos orando ali naquele lugar, e de repente alguém profetizou para o pastor que Deus tinha um plano com ele e uma outra mulher. E que, por causa desse plano, a mulher dele iria morrer. Imagine, meu irmão. Então, tem que julgar, meu irmão. Aí alguns dizem assim, não, se Deus falou, né, pastor, fazer o quê? Mas é a própria palavra de Deus que está dizendo que mesmo que seja alguém sendo usado por Deus, tem que julgar. Mas é disso que eu estou falando. Tem irmão assim, porque tem gente aqui duvidando. Eu não sei, sim, mas é a Bíblia que me diz que eu tenho que duvidar. Nenhum julgamento, todo julgamento é precedido pela dúvida. Sim ou não? Se eu julgo, é porque eu tenho dúvidas. Se você me entende, diga amém. E eu vou terminar com isso, por causa do nosso horário. Venha comigo para o capítulo 12, 1 Coríntios, 6 a 8. Ele vai dizer assim: e há diversidade de dons, de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em. Então sublinha aí, se você tiver uma caneta,
sublinha a palavra todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Sublinha aí a expressão cada um. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então sublinha a palavra outro, a um, a outro. Qual é a ideia aí? É que os dons espirituais estão disponíveis para todos. Para todos, para cada pessoa. Isso não é privilégio de alguns, é privilégio de todos. É por isso que Paulo vai dizer assim, olha, no capítulo 14, ele vai dizer assim, versículo 31, 14, 31, olha o que Paulo vai dizer. Pois todos podereis profetizar. Todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Paulo quer dizer, contanto que você siga essa regra, todos podem profetizar. Então, nos dons está disponível tanto para mim, como para a irmã Marinês, para a irmã Gemima, para o irmão Erivelton, para Antônio, para Joana, para José, para Maria, para Rosa, para Rita. Está disponível para toda a igreja. Aleluia. Aleluia. Por isso que Paulo diz assim, procurai com zelo os dons espirituais. Está disponível a todos. Agora todos precisam também fazer o quê? Buscar. Aleluia. Hoje em dia tem jejum para todo tipo de propósito, né? Jejum para arranjar namorado, jejum para passar na faculdade, jejum para vencer a tentação, jejum até para Deus matar o outro. É. Experimente fazer um jejum para receber os dons espirituais. Aleluia. Colocar um propósito, eu quero os dons espirituais. Aleluia. E escolha o dom que você quer. Qual é o seu trabalho, qual é o seu ministério, o que é que você faz na casa do Senhor. Portanto, veja qual é o dom que você precisa para esse trabalho. Imagine que aqui está o irmão Wilson, presbítero da igreja. Ele é pedreiro. Mas aqui está também um pastor Carolino, ele é vigilante. Não adianta pegar a ferramenta de Wilson, que é a colher, a trena, e colocar na mão de um vigilante. O máximo que o vigilante vai fazer é segurar. Porque a área do vigilante é o quê? É outra. Mas o vigilante, cairia bem para ele o quê? Uma arma, um binóculo. É diferente. Para que um pedreiro quer uma arma e um binóculo? Então, qual é o dom que você precisa para exercer o seu ministério? Qual é a ferramenta que você precisa para exercer o seu ministério com excelência? Comece a orar hoje. Comece a pedir a Deus hoje. As diligências de oração, comece a pedir a Deus: Senhor, me dá discernimento dos espíritos. Senhor, me dá o dom da interpretação de línguas. Senhor, me dá o dom da palavra, para dar para o povo a palavra. Aleluia, glória a Deus. Hoje, você pode perceber que no meio pentecostal hoje, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo, a maioria fala em línguas. Mas você conhece quantas pessoas que interpretam línguas? Faça aí uma continha. Quantas pessoas você conhece que tem o dom de interpretar línguas?
Quantas pessoas em nosso meio você conhece que tem o dom de discernimento dos espíritos? Cheguei em um certo lugar, ou melhor, sim, eu vou contar essa experiência. Cheguei em um certo lugar e um senhor estava caído no chão se batendo. E aí, uma pessoa que me conhecia me chamou para ir lá. Pastor, está derrubando tudo, e não sei o que, e tal, está endemoniado e tal. Aí eu entrei no quarto, eu vou lá. Senhor, me reveste de poder, de autoridade, para enfrentar esse negócio aí. Me reveste de unção, me revele o que é que está nessa pessoa e tal. Lá vai eu. Quando eu cheguei assim, ele estava no quarto, caído, todo estirado, um cara forte, moreno, forte. Esse cara aí, Jesus, nem que ele, mesmo que ele não estivesse endemoniado, não aguento com esse homem, porque é o tamanho do homem. Então, Senhor, me dá autoridade nisso aí. Mas assim que eu cheguei e olhei para o cara, vim cá fora, na mesma hora, Deus me revelou o que estava acontecendo. Eu vim cá, chamei a senhora assim, eu não vou entrar aí não. Você não é pastor? Sim, eu vim aqui para expulsar um demônio. O que tem aí é safadeza. Eu não vou entrar aí. Mas pastor, como é que pode? Ele não está endemoniado. Aí o cara chegou, se levantou, assim, vá todo mundo tomar não sei aonde, e saiu para lá. Não tinha demônio nenhum. O cara estava ludibriando a pessoa. E aí tinha uns irmãos lá na igreja, lá, que nessas horas, quando aparecem os irmãos, aí está todo mundo em cima. Ceia, está amarrado, repreende Jesus. E o cara, ô irmão, cheguei lá, o cara estava se batendo. O espírito que eu sei, o espírito que ele tem é o espírito de engano. Então você vai expulsar o demônio, quem trabalha, por exemplo, em cadeia, precisa de ter o discernimento dos espíritos, o dom do discernimento dos espíritos. Em lugares que tem muita concentração de pessoas envolvidas com ocultismo, envolvidas com todo tipo de invocação do mal, você tem que ter o dom do discernimento do espírito, além, claro, da autoridade espiritual. Eu cheguei, quando eu estava no campo missionário, nós ganhamos uma senhora para Jesus, uma senhora bem magrinha e tal, mas gente boa e tal. Só que o marido dela tinha lá no quarto, um negócio lá, chamado pigi, né? E ele sacrificava lá as coisas dele lá. E um dia eu chego lá, esse homem, eu perguntei a ela onde ele estava, e ele está lá no fundo rezando para os bichos dele. Os bichos dele. Aí eu cheguei lá perto dele, ele estava, um homem pequenininho, menor do que eu, ele disse, isso aí eu encaro. Aí ele estava sentado de costa, todo duro, olhando assim. Isso foi lá em Piraí, olhando lá para o altar dele lá. No que eu cheguei, ele sentiu a minha presença. Ele aí deu um salto para trás tão terrível que a perna dele bateu no altar, derrubou um monte de coisa e ele caiu para trás. Um homem pequenininho, magrinho, com uma força descomunal. Eu não toquei, porque aqui às vezes eu vejo alguns crentes que gostam de tocar nas pessoas. Eu não toquei nele, só fiz estender a minha mão. Sabe, resultado, não vou contar para o pessoal, eu não gosto de sensacionalizar as coisas. Eu e minha esposa levantamos as mãos, orando. O demônio saiu. O cara aceitou Jesus como Salvador. Tive o prazer de batizar a esposa dele. Ele não tive o prazer de batizar, mas a esposa dele nós batizamos. E quando eu cheguei, logo vi, realmente, esse está endemoniado. Então, por isso que era um dos dons que eu sempre pedi a Deus no campo missionário, era o dom do discernimento dos espíritos, porque a gente sempre lidava com isso. Então, peça a Deus, aleluia, peça a Deus,
Peça a Deus, ore a Deus, busque. É isso que Paulo está dizendo. Buscai com zelo, procurai com zelo os dons espirituais. Aleluia. Você pode dizer amém, meu irmão? Você pode dizer amém, meu irmão? Você está disposto a buscar os dons espirituais? Imagine você, a gente num culto aqui, onde os crentes estão sendo usados por Deus através dos dons espirituais. Imagine como seria esse culto. Um culto público, onde chega alguém endemoniado aqui, mas na igreja tem alguém que tem o dom do discernimento dos espíritos, aleluia. Tem alguém que tem o dom de operação de milagres, aleluia. Imagine como seria este culto. Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Amém, meu irmão? Amém, igreja?